Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Jesus Cristo falou, está falado. 13h05. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Sábado 7 de maio de 2022, programa Evangelho para Todos, chegando para mim, para você, chegando para você, amigo ouvinte, para mim, porque a palavra do nosso Deus, a palavra do Filho de Deus, ela é alimento, né? Jesus Cristo falou isto, respondendo ao inimigo, né? Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É claro que o inimigo, ao apresentar a pedra a Jesus Cristo, ele se referia a pão, né? Alimento bem fácil, comum de se e você obter, né? Na época também era. Mas quando Jesus respondeu, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo estava falando que a palavra que sai da boca de Deus, a orientação, o ensinamento de Deus, ele é mais importante do que o pão. Não o pão em si, mas ele estava se referindo à nossa alimentação completa, ao pão, que significa a alimentação completa nossa. Ele diz que nem só de alimentação que mantém o nosso corpo, matéria, vivo, viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a orientação, o ensinamento é muito importante. Você sabia que eu e você, de repente, estamos há 5, a 10, a 20, a 30, a 50 anos preso a um azar que a Bíblia Sagrada chama de maldição, justamente pela falta do conhecimento, porque o conhecimento, o ensinamento, ele é muito importante, porque ele entra no seu coração, entra nos nossos ouvidos, né? E assim ele entra dentro de mim e de você e produz uma crença, e esta crença traz a libertação. De repente você que está me ouvindo, assim como eu, fala por mim, não conheço sua vida, não sei nada de você, nem tenho que julgar você de nada, eu falo por mim. De repente havia na minha família, havia em mim, né, algo que 20, 30, 50 anos sofrendo, né, com um problema, com de repente um problema emocional, um problema espiritual, um problema físico ou, né, ali sentimental, e a pessoa não tem como se libertar. Por que não tem como se libertar? Porque é preciso a gente entrar em Cristo, estar em Cristo, para a gente ser ali participante daquilo que Cristo fez por mim e por você. Porque Cristo, há uma passagem com o apóstolo Paulo, é muito linda a passagem, porque ele se inclui junto, ele fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, eu e você, todas as pessoas, estávamos amaldiçoados. De repente você fala assim, eu não estava não. Ah, estava assim, só você parar um pouquinho,
E é muito importante isso, porque o próprio Espírito Santo de Deus, usando a Paulo, também fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Já pensou, eu e você examinando, né, dia a dia, ou semana a semana, mês a mês, a gente conseguisse examinar a si mesmo, né? Nem precisar nem os outros cobrar da gente nada ou algo, a gente mesmo vem ali, examina-se, pois a si mesmo, e fala: puxa vida, ainda existe tanta coisa na minha vida que dá para melhorar, né? É na área espiritual, é na área sentimental, talvez seja na área, né, na parte financeira, tanta coisa, né, na área que você tem aí, de repente está acomodado, de atividades físicas, de atividades também espirituais, seguindo a orientação de Cristo, o quanto isto pode mudar, trazer transformação para mim e para a sua vida. E Jesus Cristo respondeu ao inimigo das nossas almas, no inimigo da nossa vida. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Mateus capítulo 12, vamos para a palavra de Deus então. Mateus capítulo 12, o versículo é o de número 46 até os 50. Quem escreveu foi o evangelista Mateus, quem falou foi Jesus Cristo. Quando ele chegou, começou a falar, disse ao morto: levante. E naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. As melhores músicas você ouve aqui. Cafelândia FM. 20 anos. Não me canso de falar, grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Não tem como esquecer, eu vou sempre me lembrar de suas maravilhas e de seus milagres. O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou, me livrou dos meus temores e me alegrou. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, me abriu seu bom tesouro. És o Deus eu sou. Eu quero te agradecer, quero te agradecer, quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Eu quero te agradecer, quero te agradecer, quero te agradecer. Assim está escrito também: assim diz o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo de número 12, né? Mateus 12, versículo 46 até os 50, assim está escrito, assim diz o Senhor. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e os teus irmãos, que querem te falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão aos seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, irmã e mãe. Palavra do Filho de Deus para mim, também para você, amigo ouvinte. O Senhor me prosperou, me abriu seu bom tesouro. És o Deus eu sou. Eu quero te agradecer, quero te agradecer, quero te agradecer.
deixando um forte abraço ao seu Júlio Albano, também ao Rosalino, a Vera, amigos do Almoxerifado Industrial, também meu grande amigo, né, Léo Givan, família dele, sua esposa Raquel, Rayan, e aí tá chegando, já chegou, né, novo aí, novo integrante da família, lá em São Luís do Maranhão, ouvindo a gente também pelo YouTube, né, não vai estar acompanhando agora ao vivo, mas ele sempre fala para mim, o dia que eu não escuto ao meio-dia, né, a 1h da tarde, perdão, eu vou estar ouvindo à noite, vai pro YouTube, lá e você encontra em Jesus Cristo Falou, tá falado esse programa novamente. O Senhor me levantou. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 1h14. Amigo ouvinte, existem muitas coisas dentro do que Jesus Cristo ensina, ou até fala, que eu digo para você que eu não concordo, não. E é claro que na carne a gente tende a sempre discordar com bastante coisas. O mundo espiritual em si é um mistério. O próprio Jesus Cristo fala isto, né? Que quem quer compreender o mundo espiritual, ele tem que ser mais espiritual do que carnal. Ele fala que o espírito do homem sabe as coisas do homem, o espírito de Deus é o único que conhece e sabe as coisas de Deus. Também ele fala para os discípulos, a vocês, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus e a outros não. Então o nosso coração, ele está focado naquilo que o mundo nos oferece. Em volta de mim e de você, os nossos ouvidos, os nossos olhos são as fontes de informações. E essas fontes de informações são bastante estudadas para dominar a minha e a sua mente, seu coração, meu e seu entendimento, para que assim eu e você vemos a cada dia que passa, temos mais valores para aqueles que têm interesses, seja esses guiados por Deus ou, infelizmente, pelo inimigo de Deus. E aqui nessa passagem está escrito assim, ó, e falando ele ainda à multidão, então Jesus Cristo estava ainda conversando com a multidão, eis que estavam fora, né, a sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Palavra aí do Filho de Deus, mostrando claramente de que esse ser tão importante para a sua vida e para a minha vida, que é a sua mãe, é um presente de Deus para você e para mim. É verdade. Tudo que tem de bom, de bonito, é de Deus. E Ele deu gratuitamente para você e para mim. Eu sei que esta passagem é uma passagem bastante difícil de se falar. Por quê? Porque todos nós, quando falando de mães ou de mãe, a gente é emotivo, assim como criança. E nós sabemos que aonde está a fragilidade minha e você, é onde também mora o perigo. Não estou dizendo que a tua mãe é um perigo não, tá? Nem seu filho e sua filha. Estou dizendo que tudo que tem influência sobre você e mim, ou sobre mim, perdão, está ligado a um Senhor que pode ser Deus e infelizmente é um Senhor que pode não ser Deus. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo estava falando para a multidão, e pode ler na sua casa, você vai ver. Eu não estou de maneira alguma diminuindo as mães, tá? De maneira alguma, que é isso. Eu tenho um carinho grande, né? Embora eu não tenha tido minha mãe biológica, e minha mãe, né, eu tenho um grato sentimento a Deus pela vida da minha mãe. Minha mãe que me adotou, né? E tem uma pessoa também que eu tenho na minha família. Na verdade, tem várias pessoas aí que foram mães, né? Que tiraram um pouquinho do seu tempo para mim também, né? Dos filhos delas, na época, quando morava lá em Nova Cantu. E também dedicaram ali também, não só a me corrigir, mas também a me, né, acolher, vamos dizer assim, em todos os sentidos. Então, nesta passagem que mostra que nada está acima de Deus e nada está acima de Jesus Cristo. Tanto que Jesus Cristo, você vê na Bíblia, você vai ver Jesus Cristo discutindo com algumas pessoas sobre o sábado, por exemplo. O sábado
é para você e para mim. Aí é para Jesus Cristo também. Não, Jesus Cristo, ele é Filho de Deus. Ele criou o sétimo dia para você e para mim descansar. O sétimo dia, ele é para fazer o bem ou para o seu descanso. Não para você se sobrecarregar e judiar do seu corpo no domingo ou no sétimo dia seu, para que na segunda-feira esteja arrebentado. Então o mundo fez ao contrário do que Deus falou. Então Jesus Cristo precisava guardar o sábado. Talvez como judeu, homem, sim. Mas como filho de Deus, não. Porque ele criou o sábado junto com o Pai e o Espírito Santo para você e para mim. Esta é uma verdade dos ensinamentos. Então hoje, Deus, por exemplo, Deus está acima de qualquer coisa. E aqui nessa passagem mostra claramente que alguém chegou para Jesus e falou assim: estão ali os seus irmãos e sua mãe e querem conversar com você, querem falar-te. E Jesus Cristo, então, volta para você ver que a Jesus Cristo tinha irmãos? Sim, Jesus Cristo tinha irmãos. Jesus Cristo não é o único filho de Maria. Maria teve Jesus Cristo, foi o primeiro filho de José, né? E Jesus Cristo, filho de José, padrasto dele, né? Claro. Mas Maria teve mais filhos. A Bíblia relata isso também. Então, ele fala assim: eis que, disse alguém, eis que ali fora está tua mãe e teus irmãos e querem falar-te. Lembrando que Jesus Cristo fazia parte de um projeto de Deus, um projeto eterno. Jesus Cristo já foi antes de ter vindo à Terra, ele já era antes. Ele era um ser aqui na Terra em carne, mas ele já existia antes, existe depois, é um ser eterno. Então ele estava aqui na Terra para um projeto eterno, não para 30, 60, 100 anos aqui na Terra. Por esse motivo, para ele, Maria não era a mãe eterna dele, era a mãe terrena. Essa é uma verdade. Para mim e para você, existia um valor maior. Por quê? Porque nós estamos dentro de um plano que é de 30, 60, 100 anos. Alguns passam. Esse plano aqui é um plano pequeno, é um plano terreno. Para nós tem uma importância muito maior algumas coisas do que para Jesus Cristo. Não que a mãe dele não tivesse importância para ele, mas ele vai mostrar claramente que fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante que existe. Tanto que Jesus Cristo falou que aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, ele falou: este é o meu irmão, irmã e mãe. Veja o grau da importância que é você e eu ficarmos atentos a ouvir a vontade de Deus, a ouvir e a praticar a palavra de Deus. Tanto que ele fala que aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é o grau da importância. Este é o meu irmão, este é a minha irmã e mãe. Porque qualquer, estendendo a mão aos seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, irmã e mãe. Olha o tamanho da importância que é. Ah, mas eu tenho feito muita coisa errada. Não considero que você fez de errado, considero que você pode fazer de certo. Porque você pode fazer 10 coisas certas que sempre alguém vai chegar para você com o coração corrompido por este mundo e não vai olhar para a coisa certa, vai chegar para você e vai sempre apontar o teu erro que você fez ontem de errado. Que você fez por causa do quê? Por causa que o nosso coração está endurecido por este mundo. Os nossos olhos, Jesus Cristo fala isso, né? Se os olhos for bom, você vai ver luz. Mas se a luz que há em ti, que são os olhos, for treva, quão grande trevas tereis? Mas ele falou aqui claramente, Jesus Cristo falou, que é muito importante fazer a vontade do Pai que está nos céus. Eu recebo muitas propostas para concordar com muitas coisas, mas eu falo, Jesus Cristo é como se fosse uma peneira, né? Passou por ele, ele aprovou, amém. Não passou por ele, não concordo. Por que não concordo? Porque eu prefiro ficar com o que Jesus Cristo falou. Mas esse é o meu ministério, esse é o meu chamado. Respeito muito o seu, mas eu prefiro, concordando ou não, Jesus Cristo falou, está falado.
Amigo ouvinte, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Pode ir na sua casa, está em Mateus 12, né? Versículo de número 46 até os 50, para você ver claramente o que é que a palavra diz, o que é que Jesus Cristo falou. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, o Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, o cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem a espada aguda de 2 fios, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.